Prazer de receber agora Salem Nasser. Seja muito bem-vindo aqui ao Giro das 11. Uma honra recebê-lo aqui. O Salem Nasser é professor de Direito Internacional da FGV Direito São Paulo, publica newsletter salemnasser.substack.com. Eu já me inscrevi lá, depois eu vou colocar na tela aqui para vocês também terem o privilégio de receber a newsletter do Salem Nasser. Salem, querido, tanta coisa, né? Tem tantos caminhos para a gente iniciar esse encontro, esse debate, que eu vou primeiramente pedir para você ficar à vontade para falar para dizer assim, o que você está sentindo, né? Enfim, olhando essa brutalidade, a cobertura da imprensa, que também sempre faz esse primeiro emaranhado aí de percepções, né? Você escreveu um artigo para a Folha de São Paulo muito interessante, muito contundente. Eu vou querer ler alguns trechos aqui para você comentar e reverberar, mas antes eu queria te ouvir um pouco, assim, livremente, sobre esses eventos todos. Seja bem-vindo. Eu começo agradecendo, Conde, por me receber de volta aí na 247, onde eu sempre fui muito bem recebido e onde eu tenho muito gosto de aparecer e de estar com vocês. Então, agradeço muito. Realmente, assim, o momento é muito tenso, né? Assim, você tem uma... Então, assim, para começar com um comentário geral, primeiro, é um momento muito tenso, muito emocionalmente, né, desgastante, e, entre outras coisas, ou talvez antes de qualquer outra coisa, é assim porque você está vivendo uma injustiça, sabe, fenomenalmente profunda, né? E aí você vê uma segunda camada da injustiça que vem da cobertura, sabe? Então, é justamente da narrativa com a qual as coisas são apresentadas para a gente. Então, a gente vai poder falar sobre isso, mas o meu primeiro comentário talvez seja esse, né? Eu agradeço muito também você levantar o tema da newsletter, que eu justamente chamei de cegueira seletiva, né? O nome geral da minha coluna é cegueira seletiva, e é um pouco esse meu estranhamento com como a gente naturaliza determinadas narrativas e deixa de enxergar coisas que deveriam ser cristalinas, né? E eu acho que é isso que está acontecendo hoje, como aconteceu em outros tantos momentos da história, né, da Palestina e do conflito com Israel, mas também em outros eventos que a gente acompanha, pelo menos no meu caso, na esfera internacional. Não estou dizendo que não existe essa cegueira nos assuntos internos, existem, mas eu acompanho mais, digamos, quando tem a ver com o Oriente Médio. Então, assim, o grande começo, quando eu acho para a gente tentar vencer essa cegueira, sabe, é o seguinte: eu tô decidido a usar um mantra, sabe, que é toda vez que eu for falar de Palestina e Israel, eu vou começar com o seguinte: lembremos, tá? Apartheid, ocupação, limpeza étnica. Isso acontece na Palestina desde 48, mas, sim, se a gente não lembrar que essas três coisas são o pano de fundo com o qual a gente está lidando, a gente não entende nada, sabe? Então, se você não lembrar, então, começando, digamos, do mais simples para o mais complexo, tá? A ocupação ilegal. Então, assim, digamos que eu pegue como critério o mínimo, digamos, da sociedade internacional, da comunidade internacional, da ONU, certo? Qual é o mínimo? O mínimo é que os territórios 67 deveriam ser o Estado da Palestina, né? A Cisjordânia e Gaza. Então, está muito claro que a Cisjordânia é um território ocupado. E o direito internacional diz isso, a Corte Internacional de Justiça diz isso, todos os países com quem você falar, os diplomatas e tal, eles dizem
O nome disto é Territórios Palestinos Ocupados. Essa é a linguagem da ONU, tá? Então, pelo menos a ocupação... Desculpa te interromper, mas já é um eufemismo, né? Porque são invadidos, né? Não, sim, exato, mas é que invadidos em 67 e ocupados até hoje, né? Com Gaza é pior do que ocupados, porque eles foram, digamos, oficialmente desocupados, mas aí cercados e transformados em uma prisão, que é pior até do que a ocupação e é pior até do que o sistema de apartheid, né? Depois, nos territórios ocupados, em Israel e também com relação à diáspora, também já há um consenso internacional, é que a gente não fala muito disso, mas finalmente, né, Human Rights Watch, Anistia Internacional, tantas outras ONGs especializadas em direitos humanos já disseram com todas as letras que o que há em Israel, na Palestina e com relação aos refugiados palestinos, um sistema de apartheid, que é um sistema de segregação étnico, racial, etc., segundo a definição legal de apartheid. Não há nada agudo em 67, mas desde então ele é gradual. Eu vou dar um único índice para a gente ver como é que isso se dá. Nos territórios ocupados, ou seja, na Cisjordânia, tá? Estamos falando de um território da Palestina que é ocupado por Israel. Israel dá um certo número de permissões ou licenças para a construção de casas. 99% das licenças são dadas a judeus, colonos judeus. 1% é dado para os palestinos, certo? Ou seja, se você nasceu, cresceu na Cisjordânia, vai casar, vai ter que montar família e tal, você vai construir a sua casa, você é obrigado a construir uma casa ilegal. E aí, um belo dia, eles chegam para você e dizem, a sua casa é ilegal, você não tem licença, vamos demolir a sua casa, certo? Isso é um belo de um convite para você sair e ir para algum outro lugar do mundo, porque ali você percebe que você não tem condições nem mesmo de viver com a sua família sem ser expulso, ou sem ter a sua casa entregue a um colono judeu que veio de algum lugar do mundo, etc. Então, se a gente não entender tudo isso, a gente não entende nada, certo? Por quê? Porque hoje, por exemplo, toda a insistência está sendo mas o Hamas é terrorista, não é terrorista, você disse que ele é terrorista ou você não disse que ele é terrorista, sabe? Está faltando essa parte, entendeu? E é como se alguém dissesse para você assim, olha, eu digo, tem apartheid, alguém me diz, mas o cara é terrorista ou não? Sabe, o apartheid desaparece da cena, porque a pessoa está me perguntando, não, mas como é que pode lutar contra o apartheid? Certo? O que é... E tem algo que precede, né? Aí você faz desaparecer o apartheid, você faz desaparecer a ocupação, você faz desaparecer a limpeza étnica. Todo o assunto vira, não, mas os palestinos são terroristas ou não são? Né? Então, é isso que se coloca quase que como um véu. Aí você não vê o verdadeiro crime que está por trás. Né? Você quer discutir quais são os meios de violência lícitos, legítimos e tal? Tá bom, então põe o Hamas na dança, mas põe Israel também, certo? Aliás, é digamos, o centro da tua reflexão naquele artigo, né? E sim, você provoca de maneira belíssima, que genial, né? O próprio jornal em que você é publicado, que é a Folha de São Paulo, você disse que a Folha passou a chamar o Hamas de grupo terrorista porque, segundo o manual de redação, a palavra terrorista deve ser usada para qualificar quem pratica violência indiscriminada contra não combatentes a fim de disseminar pânico e intimidar adversários. E aí você se pergunta, se a Folha segue essa recomendação para chamar o Hamas de terrorista, tem que chamar também o governo de Israel de terrorista, né? De maneira simétrica, né? E você deixa isso ali muito claro. Esse uso a palavra, ela é devastadora, né? Porque se você chama de terrorista,
todo o resto é permitido. Quer dizer, aliás, não é permitido. Quer dizer, isso aqui é uma entidade terrorista, é uma facção terrorista, então não importa mais nada, né? O Estado, né, de Israel, no caso, vai ter todas as razões. Eu queria que você aprofundasse, enfim, explicasse aqui para o nosso público, né, a questão, na verdade, assim, da linguagem, né? Não, perfeitamente, assim, é uma questão de retórica, né? E o que a retórica te... Então, assim, há vários digamos, expedientes, né, de retórica que a gente está testemunhando nos últimos dias na cobertura da imprensa e que a gente poderia discutir. Eu vou mencionar um só, além da questão do terrorismo, que é, assim, alguém sempre diz, né, os israelenses são mortos pelo Hamas, mas os palestinos morrem, sabe? Assim, é como se não tivesse ninguém matando o palestino. Ele morreu, né? Ele morreu em consequência do ataque, sabe assim? Mas os israelenses são mortos, não é isso? Isso é uma coisa tão sutil, mas é isso. Ela vai te dizendo quem o mesmo fenômeno que acontece aqui com a polícia e as comunidades, né? Exato. Um tem sujeito, o outro não tem sujeito. Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. Agora, e claro, tem outros paralelos que a gente pode fazer com os nossos excluídos, né, próprios aqui, né, os nossos palestinos, digamos. Mas a questão do terrorismo pelo menos desde 2001, né, ela passou a basicamente designar, quando você consegue colar a palavra o fulano é terrorista, você pode fazer com ele o que quiser. Os Estados Unidos, então, avançaram teses jurídicas, inclusive, que diz, o cara ele não é prisioneiro de guerra, ele é combatente inimigo, ele é terrorista. Então, eles dizem pode torturar, ele não tem a proteção do direito humanitário internacional. Então, esse aqui você pode torturar, você pode deixar ele preso sem qualquer julgamento, preso sem acesso à justiça, a um juiz, alguém que diga, tem uma acusação. Aliás, tem milhares de pessoas presas em Israel sem nenhuma acusação, e eles são eufemisticamente chamados de prisioneiros administrativos, sabe? Quer dizer, e Israel pode ir renovando a sua prisão administrativa indefinidamente, né? Então você pode fazer tudo, você pode despir o cara, você pode matar ele com a mulher, com os filhos, né? Você pode torturar, porque recentemente, há alguns meses, Israel foi lá e quis matar 3 lideranças da Jihad Islâmica e bombardearam o prédio onde eles moram, e é isso, morreu a mulher, os filhos, morreram os vizinhos, certo? Que tudo isso se justifica porque você conseguiu dizer que o fulano é um terrorista, né? E é isso que eu estava dizendo no artigo, que, por um lado, você precisa ter, digamos, o balanço, né, de dizer, que, por exemplo, já morreram mais de 500 crianças nos ataques de Israel. E então crianças são não combatentes, né? Crianças são não combatentes. Se você está atacando esses não combatentes, você sabe que eles são não combatentes, você sabe que eles vão morrer, certo? Então você está fazendo o que a Folha disse que era terrorismo. Né? Mas aí existe, até como uma espécie de vacina para esse argumento que você está expressando aqui, de que o Hamas usa os não combatentes, crianças, mulheres, idosos, como escudos, né? Aí vem essa outra etapa, né? Também. Mas isso é um pouco assim, a gente não consegue se livrar do nosso orientalismo, sabe, mais século XIX, entendeu? Quer dizer, tudo isso significaria que os árabes não têm amor pelos filhos, entendeu? Não tem, que a comunidade de Gaza é comandada por um grupo rebelde, sabe, que se eles pudessem eles teriam se livrado do Hamas, que ele não tem, sabe, a solidariedade da comunidade onde ele está, né? E que ele está arrancando das pessoas os filhos delas e colocando
simplesmente as pessoas não têm para onde ir, entendeu? Então, Claro. cada um dorme na sua própria casa, dizendo, bom, vamos ver se essa noite é o meu prédio que vai ser bombardeado, sabe? Porque você não tem para onde ir, para você dizer assim, ó, vou apostar no outro prédio, vou apostar na casa do meu irmão ou da casa do meu primo. Cada um está apostando a própria vida na casa onde mora, porque ele não tem mais um outro. E é isso, o resultado. E você sabe muito bem, eles sabem quando estão atacando. E quando dizem agora que estão pedindo para as pessoas saírem, elas sabem que as pessoas não têm para onde ir, primeiro. E segundo, é justamente a implementação da limpeza étnica. Israel hoje, se eles tiverem o que querem desta guerra, eles vão ter uma Gaza esvaziada, em que todos os moradores de Gaza vão parar no Sinai e vão ser refugiados pela terceira vez, né? Então, assim, eu pessoalmente, como aí falou a linguagem técnica, não existe uma definição consensual de terrorismo nem de terrorista. É por isso que eu não uso a palavra, porque ela fica só com o seu poder retórico, certo? Então, eu, no artigo, disse, ó, mais correto seria dizer que o Hamas talvez cometa crimes de guerra, que ele talvez cometa crimes contra a humanidade, digam o que quiserem, certo? Mas olhem para o crime de guerra, para o crime contra a humanidade que Israel comete. E para a gente só, digamos, colocar um pouco de tempero nessa coisa do terrorista, o Nelson Mandela, Conde, era terrorista segundo a lista americana até 2008. Então, os americanos só perceberam que o Nelson Mandela lutava contra um sistema de apartheid, que ele, portanto, não precisaria ser visto como terrorista em 2008, depois que o apartheid já tinha terminado, depois que a África do Sul, depois que ele já tinha sido presidente da África do Sul, certo? Mahatma Gandhi, em 32, foi posto na lista dos terroristas pela Inglaterra, certo? Ou seja, sim, talvez, bom, o Hamas está em boa companhia, sabe? Assim, se ele está com o Mandela e o Gandhi. Os Estados Unidos classificam Cuba como Estado terrorista, salvo engano, e outros mais aí pelo mundo, quer dizer, absolutamente idiosincrático, né? Quer dizer, exato, dizer e aqui no Brasil, nós só classificamos como terrorista o grupo que a ONU classifica como terrorista. Então, para o Brasil, o Hamas não é terrorista, certo? Ele não faz parte de uma lista, não estou falando, sabe, mas aí você vai lá e você segue a lista americana. Bom, se a Folha seguir a lista americana, até 2008 ela teria que se referir ao Mandela como terrorista, certo? Então, nós realmente vivemos num mundo meio distópico, né? A batalha ferrenha da narrativa, que eu posso chamar a batalha semântica, enfim, o que você preferir, né? Na ordem dos estudos da linguagem, aí, que é a minha praia, né? A gente assiste isso o tempo todo, quer dizer, disputa de sentido, né? A disputa, ela é muito violenta, né? Muito violenta, e ela se materializa com essa cobertura pobre, enviesada, que multiplica os ódios aí na TV brasileira, pelo menos, para dizer o mínimo. Meu querido Nasser, muito bom tê-lo aqui. Eu quero atualizar uma notícia. Olha só, a gente começou o programa falando do grupo de WhatsApp que ameaçou o Breno Altman, o jornalista Breno Altman, e esse grupo acaba de encerrar as atividades no WhatsApp. O administrador do grupo alegou que o número de membros cresceu rapidamente, inviabilizou a moderação dos comentários, e aí nós temos, enfim, essa questão. Acho que ficaram também assustados com a possibilidade de serem investigados e tudo mais. Em homenagem e apoio ao Breno Altman, que é muito corajoso, né? Tudo que ele tem falado, eu participei de um debate com ele na sexta-feira e gravei um trechinho da fala dele. Está aqui esperando a oportunidade para eu trazer para a gente debater, e você foi o escolhido, Nasser, para a gente observar junto. Ele fala um pouco de uma certa, de como funciona a cabeça do Netanyahu
voltando ali para questões religiosas do Velho Testamento e do que ele espera, digamos assim, desse conflito, né? Então vamos ver um trechinho e você comenta na sequência. Com vocês, o Breno Altman aqui gravado. Se orienta o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. Havia um povo que se chamava os filisteus. Os filisteus também eram conhecidos como os povos do mar. E os filisteus, eles chegaram por volta, eles têm uma origem remota, em Casluim, segundo a Bíblia, e eles chegaram ali no século 13 a.C., eles chegaram no Egito. No Egito foram mal recebidos, eles foram subindo, e eles criaram, os filisteus, várias cidades, né? Eles criaram Ascode, Ascalão e criaram Gaza, sempre em combate com seus maiores inimigos, que eram os hebreus. Os hebreus derrotam os filisteus na Batalha de Gaza e os cercam rumo ao Egito, deixando uma única via de escape ao povo filisteu, segundo o Velho Testamento, que foi o mar. E assim desapareceu o povo filisteu no mar. Olha só que curioso, né? Quer dizer, é um pouco a mesma lógica que o Netanyahu está usando agora. O que você poderia dizer para ele? Quer dizer, deixa um povo sem saída, né? Só uma saída para ele para quase que cometer a autodestruição. Sim, então eu acho assim que é quase milagroso, né? Depois de 75 anos, a capacidade de resiliência do povo palestino, né? Então, isso é para grande desespero do Netanyahu, né? E eu acho que, assim, muitas coisas também mudaram nos últimos anos, e aí a gente, digamos, faria uma transição, sabe, do universo, digamos, da narrativa e da justiça e da questão humanitária, sabe, o terrorismo, a violência e tal. A gente faria uma transição, digamos, para a chave política, geopolítica, sabe, estratégica, né, do que tem mudado na região e da significação deste momento para o equilíbrio de forças, sabe? E aqui uma coisa que eu acho que aí pouca gente está vendo aqui no Brasil, eu acho mesmo quem apoia a Palestina ou quem, sabe, se preocupa com a tragédia palestina, que é o seguinte: a gente está aceitando uma parte da narrativa que que digamos, a grande reação israelense, o medo, o terror, digamos, né, essa resposta violenta, que ela decorre especialmente do fato de que houve uma violência terrorista, entre aspas, né, contra civis israelenses, contra o pessoal que estava na rave. Então, o que assustou foi, digamos, a parte do terror, sabe, que o Hamas teria implementado, etc. Por que eu estou falando aqui no condicional? Que porque a gente ainda não tem os fatos, sabe? Israel já falou que tem mais de 1.400 mortos, né, decorrentes daquele primeiro ataque. Mas Israel passou o nome de 290 e poucos soldados mortos, tá? Passou muito menos nomes de civis mortos, talvez 100, mas mesmo assim, e há uns 50 policiais. Isso eu estou falando de lista da Agência de Informação Oficial israelense, tá? Então, se eles estão falando em 1.400 e talvez tenha mais, tem várias coisas que a gente não sabe. Por exemplo, e o resto? É civil? É soldado? Sabe? Eles atacaram 25 instalações militares, que normalmente teriam que ter 15 mil militares presentes nessas instalações. Onde é que foram parar esses 15 mil? Eles recuaram, fugiram, foram embora, certo? Foram atacados, e aí o Hamas pegou e foi embora. Quantos do Hamas morreram nesse primeiro? A outra coisa será que ainda há combates hoje nessas instalações militares? Quer dizer, será que ainda há membros do Hamas lutando nessas instalações militares ainda agora, certo? Então, há muita coisa que a gente não tem como informação, como fato, né? Mas o que eu quero dizer é que, em termos de simbólico,
o que assustou Israel, assustou os Estados Unidos, levou os Estados Unidos a irem com 2 porta-aviões para lá, assustou a França, assustou a Alemanha, assustou a Inglaterra, é o ataque contra as instalações militares, certo? A derrota militar que Israel sofreu é um golpe que eles nunca sofreram antes, desde 48, certo? Então, é isso que está assustando. O Netanyahu pode sustentar uma retórica, digamos, de que nós vamos invadir, vamos expulsar os palestinos de Gaza, e o Hamas e os outros grupos de resistência, que não são apenas islâmicos, né? Tem comunistas, tem socialistas, tem laicos, eles estão dizendo, olha, venham que nós estamos esperando, né? A resistência palestina está esperando a entrada por terra. Ontem, qual foi a desculpa que Israel deu para não entrar por terra? O tempo, certo, Conte? O tempo não estava bom. Nossa! A meteorologia, assim, não entramos ainda porque... Eles estão, não, desculpa, eles estão com medo de entrar, né? Exato, exato. Eles estão com medo e isso está muito claro para os palestinos e está claro para os demais. E eles estão com medo que haja uma ampliação da guerra, certo? Então, eles sentiram um risco vital, né? Uma expectativa de que, não vai dar para a gente continuar como estava, né? Se o Hamas fez isso com a gente, imaginem o Hezbollah, imaginem se houver aqui uma ampliação da frente, né? Nasser, deixa eu aproveitar essa deixa, então, porque eu quero perguntar justamente sobre possibilidade disso escalar. E assim, assim a gente percebe mesmo, né, que Israel, embora os comunicados, as notas, os enunciados dos ministros lá, dos comandantes, sejam profundamente violentas, né, desumanas, né, eles cercaram a região, mandaram evacuar cidades que estão no território, né, ocupado israelense, do entorno, né, para ficar nesse eterno preparar da entrada por terra. Antes de devolver para você, só trazer 2 comentários aqui. Eurico de Arruda Neto: eu me solidarizo com o Nureddin, né, nosso colega que estava aqui agora há pouco, gostaria de fazer algo mais concreto. O que nos aconselha a fazer para concretizar esse apoio? Olha, eu posso dizer, o Salem diz aqui na sequência, mas ontem teve uma manifestação na Avenida Paulista, né, em solidariedade ao povo palestino, e essas manifestações estão crescendo no mundo inteiro. Eu acho que parte daí, né? Alguns documentos também que circulam pelas redes, né? Acho que por aí a gente começa a colaborar. A Doris Fernandes está dizendo: apoio o Breno Altman pela lucidez. Deixa eu te fazer uma pergunta específica, porque para falar em escala, em guerra escalando, a gente começa pelo Hezbollah, né? Que já trocou, inclusive, mísseis ali na região, na fronteira de Israel com o Líbano. Sim. Se o Hezbollah, eu te pergunto, meu querido Nasser, se ele não entrar assim, com a força que ele sempre, né, ostentou, como que fica a imagem dessa organização, né, diante de milhões de árabes que estão se manifestando nas ruas? Eu queria que você fizesse uma análise justamente desse, acho que talvez seria o rastilho de pólvora, né? Se o Hezbollah entrar, aí parece que Irã e outros países podem também reagir. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Eu acho assim, tem uma leitura que eu encontrei ontem de alguém muito, assim, alguém de lá, do Líbano, né? Muito próximo, digamos, desse campo, né, da resistência, próximo do Hezbollah, né? E ele fez uma leitura que eu acho muito apropriada e que, digamos assim, faz sentido com relação ao histórico do Hezbollah, dos demais. Uma coisa não deve haver, assim, não deve ter nenhuma dúvida, viu? Nesse momento, há uma central de operações que tem gente do Hezbollah, do Hamas, do Jihad Islâmica, do Irã. Eles estão reunidos 24 horas por dia no mesmo lugar. Tá? Não há a menor dúvida sobre isso. Então, esse eixo inteiro está gerenciando e acompanhando as operações
minuto a minuto, junto, sabe? Assim, não tem a outra coisa é uma sala de situação, né? É uma sala de situação e conjunta e permanente, especialmente nesse momento. Então, assim, digamos, o Hamas e Jihad Islâmica, eles não precisam pegar o telefone e ligar para o Hezbollah para dizer o que está acontecendo e tal. Todo mundo está acompanhando isso em tempo real, né? E os 3 cenários que essa pessoa deu, e que eu acho que são muito... Uma assim, como também a percepção do mundo está mudando um pouco, que, assim, voltando um pouco ao tema da cobertura da imprensa. Primeiro, a imprensa parece viver num outro mundo, né? Assim, ela fala com os seus e aí, sei lá, uma certa intelectualidade, classe média e tal, lê e fala, isso mesmo. Eles não estão falando com essas pessoas se manifestando nas ruas, porque a nossa imprensa, que eu tenha visto, ainda não percebeu que há dias, né, tem gente se manifestando em Berlim, em Paris, em Londres, e é todo mundo pró-Palestina, não tem manifestação, sabe, anti-Hamas ou anti... Né? Tem isso, tem uma questão, os palestinos são a vítima, certo? A gente não está percebendo isso. E aí vai chegar um momento em que vai virar, em que as pessoas vão começar a dizer, não, mas há um exagero, né? Olha quantas crianças, olha quantos civis. As pessoas vão acordar para o fato de cortar a água, cortar a comida e, sabe, sair por aí como se fosse a coisa mais normal do mundo, é algo de absurdo, né? Então, a opinião pública vai mudar. Então, ou Israel decide entrar por terra, né? Ou Israel vai ter que dizer, não, vamos agora buscar um cessar-fogo, não é isso, humanitário e tal, e aí começamos a negociar a troca dos prisioneiros, certo? Ou eles param, porque talvez com França, com Estados Unidos, com Inglaterra, eles digam, os riscos de entrar por terra são muito grandes, vamos parar a coisa por aqui, certo? Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é eles entrarem por terra e aí a gente vai ver o que o pessoal preparou para Israel por terra. E vamos ver se Israel vai aguentar as perdas, né? O terceiro cenário é você ter uma guerra regional total. Esse comentarista dizia a chance do Hezbollah entrar é maior se Israel não entrar por terra. Se Israel entrar por terra, o Hezbollah talvez não entre, certo? Por quê? Porque a palavra é não vamos tirar a vitória do pessoal de Gaza. A vitória é deles, certo? Então, se o Hezbollah entrar, o pessoal vai dizer, se não fosse o Hezbollah, certo? Então, que a ideia é, eles vão ganhar essa guerra por terra e a vitória vai ser deles, não vai ser nossa, certo? Agora, por que eles entrariam se o pessoal não entrar? Porque se Israel continuar a massacrar pelo ar, certo? E a bloquear a comida, a água e tal, aí eles precisam abrir a frente para tirar o sufoco de Gaza, certo? Então, aí sim, eu acho que é mais arriscado deles entrarem. O que aconteceu até agora entre Hezbollah e Israel é outra coisa, não é ainda o envolvimento do Hezbollah. O que aconteceu foi, para ser muito simples e esquemático, é que há grupos palestinos no território libanês. Eles atacaram Israel a partir do território libanês. Israel foi respondeu instalações do Hezbollah e matou 3 militantes do Hezbollah. E o Hezbollah já estabeleceu uma equação com Israel. Cada libanês morto será vingado com um israelense morto. Cada ataque de vocês será vingado por um ataque nosso. Então, o que o Hezbollah fez desde então é responder ao ataque. Ele atacou alarmes, câmeras e tal, depois ele atacou instalações militares, ele está devolvendo, a cada ataque israelense ele devolve. Claro que nisto, tanto os israelenses quanto o Hezbollah estão testando, né? Estão
estão verificando onde é que estão as defesas, onde é que estão, sabe, as instalações, o que então cada um está testando o outro. Mas a parte mais importante, talvez, é que o exército israelense tem que manter uma boa força no norte, esperando o momento do Hezbollah entrar. Né? Nasser, eu vou ter que te convidar de novo para continuar, porque você tem muita informação e aquilo que você diz realmente é uma coisa que eu não ouvi ainda. A gente pode estar subestimando a organização e a força do próprio Hamas. Né? A gente acha que Israel vai chegar e atropelar, e não é bem assim, né? Não, pelo contrário, eu acho que é por isso que eles estão com medo, entendeu? Olha só, eu quero te agradecer muito, obrigado por vir aqui conversar com a gente. Como eu disse, vou chamar você novamente, espero que você possa aceitar. Sim, agradeço a todos que nos acompanharam aqui, o Giro das 11 vai ficando, a gente volta amanhã mais uma vez às 11 horas. Continuem conosco, nós vamos dar cobertura total, sobretudo estamos preocupados com a questão do resgate dos brasileiros ali em Gaza, pode acontecer a qualquer momento, então fiquem conosco aqui na TVT, na TV 247. Salem Nasser, muito obrigado. Muito obrigado a você, Conde, obrigado.